com a pessoa que está perto de você. Filipenses capítulo 2, Paulo diz o seguinte, Filipenses 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação. O que é motivação? Motivação é a razão pela qual nós fazemos alguma coisa. Motivação é a razão pela qual eu faço qualquer coisa, seja trabalho, seja estar na igreja. Paulo diz assim, se nós estamos em Cristo, se nós temos alguma motivação, e ele continua, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito. E aí ele usa uma palavra importante, e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta. A mesma palavra usada lá em Gálatas 5, que é traduzido como egoísmo, ou ou peleja. Nada façais, eritheia é a palavra, nada façais por eritheia, nada façais por essa ambição egoísta, por esse desejo de satisfazer a si mesmo, custe o que custar, ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Gente, nós não fazemos isso, é impossível fazer isso sem a ajuda de Deus. Considere os outros superiores a si mesmo. Aí verso 4 ele diz assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí no verso 5 ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Alguns versículos na Bíblia que a gente olha e diz assim, Senhor, tem misericórdia. Quando Jesus diz no Sermão da Montanha, sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Você diz, como é que eu vou ser como Deus? E essa passagem é uma delas, diz assim, sede a vossa atitude, que a nossa atitude seja a mesma de Cristo Jesus. E Paulo está falando no sentido de atitude, motivação. E Paulo diz, nós temos que exercitar generosidade, que é o antídoto para o egoísmo. Eu quero concluir essa mensagem da seguinte forma. Eu quero dizer para vocês que primeiro generosidade começa em casa. Nós aprendemos generosidade em nossa casa. Se você teve a bênção de ter um pai e uma mãe generoso, você automaticamente é mais generoso. Não totalmente. Todos nós temos um pouco de egoísmo, mas se você foi criado com uma família, com um pai ou uma mãe generosa, você tem facilidade de ser mais generoso, porque generosidade começa em casa. Eu estava ouvindo a respeito de um menino que estava comendo e sentou do lado de uma senhora, e essa senhora começou a conversar com esse menino, interessada a respeito dele, e falou assim, menino, tudo bem com você? Tudo bem. O que você tem aprendido ultimamente? Ele falou assim, eu tenho aprendido a compartilhar. Ele falou, aprendido a compartilhar? É. E ela falou assim, o que você aprendeu de compartilhar? O menino virou e falou assim, por exemplo, compartilhar é você pegar o que é seu e compartilhar comigo. Aí está a sua Coca-Cola. Vamos para compartilhar. Você me dá a sua Coca-Cola e eu tomo a tua Coca-Cola. Então, compartilhar para ele eu vou pegar o que é dos outros para mim. Porque ele aprendeu assim em casa. Geralmente, a generosidade começa em casa. Como nós estamos terminando a série de família, eu quero pedir aos pais, eu quero pedir às mães, para a gente praticar generosidade em nossa casa. Vamos ensinar os nossos filhos a ser generosos. Se você vê uma criança egoísta, a culpa não é dela, ela aprendeu em casa com os seus pais. Os seus pais ensinaram a ela a ser egoísta. Novamente, todos nós temos um pouquinho de egoísmo. Você vê, eu tenho um livro no meu gabinete, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a fazer psicologia. Primeiro livro, Sua Majestade o Bebê. E a capa do livro, você tem um bebezinho com uma coroa. E você vê que uma criança, ela nasce egoísta. Eu tive a oportunidade, essas 2 semanas, de gastar tempo com a minha netinha. E foi maravilhoso. Eu amo a Mimi, eu amo a minha netinha, mas a gente pode ver o egoísmo
toda criança, ela é o centro das atenções. No dedinho dela, bem pequenininha, ela tem toda a família na sua mão, e ela sabe disso. E o nosso trabalho como avô, no meu caso, nosso trabalho como pai e como mãe, é ensinar os nossos filhos, por mais lindo que você seja, por mais bonitinho que você seja, você não é o centro de todas as atenções. Você não é o centro do mundo. Então, generosidade começa em casa. Vamos ensinar os nossos filhos a ser generosos. Vamos ensinar os nossos filhos. Eu vejo, por exemplo, e por favor, não estou falando com ninguém em particular, mas vamos ensinar os nossos filhos na fila do café da manhã, ou do almoço, não seja o primeiro. Deixe outra pessoa ir na frente. Não seja sempre o primeiro. Vamos praticar generosidade. Vamos ensinar os nossos filhos a ser generosos. Número 1. Número 2. Generosidade é um estilo de vida. Que não é fácil. Eu reconheço que eu tenho muito que trabalhar nessa área. Eu estava, na sexta-feira, eu tive aula essa semana com 8 pessoas. E na sexta-feira foi muito interessante, eu estava compartilhando com a Tereza e com o meu filho ontem. Um dos nossos companheiros de classe, ele estava dando testemunho. Cada um de nós fazíamos devocional num dia. E ele fez o devocional da sexta-feira. E no devocional da sexta-feira, entre muitas coisas que ele falou das bênçãos de Deus na sua vida. Ele falou que ele era um homem que ganhou muito dinheiro, e que ele é pastor, mas não depende da igreja financeiramente, e etc., que Deus o abençoou, e que ele tem muito dinheiro. E a gente ouviu aquilo tudo e ficamos contentes com isso. E quando terminou, era o último dia de aula, e ele nos convidou para nós almoçarmos juntos. Falou assim, olha, vamos almoçar juntos para que a gente possa terminar a aula juntos. E todo mundo então foi almoçar junto. Então tinha um outro pastor da Austrália. Ele virou para ele e falou assim, já que você tem sido abençoado financeiramente, você nos convidou, então você paga a conta. Aí ele virou e falou assim, mas uma das razões que eu tenho é porque eu guardo. Quando ele falou isso, eu já cocei minha cabeça. Mas aí, nós fomos comer e nós sentamos, éramos 8, e não tinha uma mesa para todos os 8, então ficou 4 e 4. Eu fiquei na frente dele, mais 2, e outra mesa com 4. E quando ele pediu, o garçom veio para a gente fazer o pedido, ele foi logo avisando o garçom, olha, cheque separado. Quando ele falou isso, meu espírito fechou. Eu falei assim, tudo que ele falou na aula fechou. Aí ele falou, cheque separado, tudo bem, nós pedimos a comida e tudo. Aí no final, o garçom fez um erro e trouxe o cheque junto. E entregou para o rapaz que estava do lado dele. Ele, quando olhou, falou assim, esse cheque tem que ser separado. E voltou. Eu perdi uma grande oportunidade. Às vezes, acontece isso. Eu penso muito. Meu problema é que eu sou pensador. Eu penso e, às vezes, em processar, eu demoro a agir. E depois eu me arrependi. Era uma excelente oportunidade de eu pegar a conta e falar assim, deixa eu praticar a generosidade. Eu pago a conta de todo mundo. Mas, na hora, quando ele falou isso, meu espírito se fechou. Falou, já que é assim, cada um paga o seu. E aí eu paguei o meu e cada um pagou o seu. Mas quando eu saí, eu falei assim, perdoa-me, Senhor. Eu perdi uma excelente oportunidade, não só de praticar generosidade, mas ensinar para ele que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Teria sido $40 bem gasto, teria sido o melhor $40 que eu gastei na semana inteira, se eu pagasse aquela conta. Generosidade é um estilo de vida que nós precisamos. E eu quero falar para nós brasileiros, a maioria de nós, nem todos, mas a maioria de nós somos brasileiros. E no Brasil, por causa da escassez, a maioria de nós fomos criados em escassez. Alguns de vocês talvez foram criados na riqueza. A maioria de nós não. Classe média baixa ou classe baixa. Então, eu sou do tempo em que a gente trocava o canal de televisão, às vezes, com a faca, porque quebrava o negócio de trocar o canal de televisão. Você sabe o que eu estou falando? Ou de você botar bombril na antena. Todo mundo sabe o que eu estou falando? Alguém não sabe? Eu sei que é isso. Então, nós fomos criados na escassez no Brasil. E porque nós fomos criados na escassez no Brasil, a ideia é o seguinte, eu preciso quanto mais, quanto mais. E a ideia que foi trazida para nós brasileiros se eu puder, eu tenho que conseguir a qualquer custo, mesmo se eu tiver que pisar em alguém. E você vê que essa é a cultura da comunidade que nós vivemos. Um